Bom dia, amigos. Hoje é dia 13 de novembro de 2021, sábado. E nessa manhã eu quero deixar um texto que está lá no livro de Salmos, Salmo 19, versículo 12 e 14, que diz assim: Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e meu defensor. Amém? É uma oração, né? É uma oração muito bonita. Primeiro já questiona, quem pode ver os seus próprios erros? Tem um versículo que fala, né, que a gente não deve julgar o nosso próximo, né? E aí o versículo diz que a gente deve tirar a primeira trave que está nos nossos olhos do que o cisco, né? A gente vê o cisco, quer dizer, vê o pecadinho na vida do irmão, mas não vê a trave, o pecado que está na nossa vida, né? Não vê o nosso próprio erro. Então esse versículo ele começa perguntando: quem pode ver seus próprios erros? E aí ele pede: purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber, porque muitas vezes a gente fere, a gente magoa, a gente faz coisas que a gente nem está percebendo que está fazendo, faz sem querer, como diz, né? Sem perceber. E muitas vezes a gente também peca por vontade própria, a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente vai e faz. E aí ele nesse salmo, o salmista ele faz uma oração: não permitas que essas coisas me dominem, pois assim eu serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. E ele pede que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor. Lá em Tiago 3, versículos 7 e 8 diz: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal, e ninguém a pode controlar. E o salmista, sabendo disso, ele faz essa oração: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, Senhor. Lá em 2 Coríntios 10, 5, é um texto que também diz que a gente deve destruir todo argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e devemos levar cativo, ou seja, preso, todo pensamento diante de Deus. Então, o versículo diz que as nossas palavras e os nossos pensamentos sejam aceitáveis a ti, Senhor. Então, nós temos que pedir isso, nós temos que orar, porque a língua ninguém consegue dominar. Só Deus para nos ajudar. Então, nós temos que pedir: Senhor, toma minha boca, toma minha língua, coloca um anjo, um guarda guardando a minha língua. Não permita que da minha boca jorre palavras de bênção e palavras de maldição. Não pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Ou seja, você não pode maldizer alguém e depois orar pedindo que Deus abençoe a sua vida. Essa oração não vai ser ouvida, porque a mesma boca que está pedindo bênçãos amaldiçoou o outro. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa. Por isso o Salmo diz isso: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Ninguém pode ver os seus próprios erros. Muitas vezes a gente comete falhas, erros, pecados, sem nem perceber, mas que a gente possa estar orando também: Senhor, se eu fiz algo que eu não percebi, mas que te desagradou, que feriu, que magoou alguém, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me mostre, para que eu possa pedir perdão à pessoa também.
A gente deve sempre estar orando a Deus que nos revele os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas e que nos dê a força necessária para romper com o pecado. Muitas vezes a gente se preocupa muito com os pecados grandes, né? Vamos dizer assim, os pecados que chamam mais atenção, adultério, né? Assassinato, homicídio, esses pecados grandes. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ter cuidado com as raposinhas, porque elas podem destruir toda a plantação de uvas. Então a gente muitas vezes está se fixando nos, vamos dizer, grandes pecados e não estamos dando importância aos pecadinhos, às raposinhas, às pequenas brechas que nós deixamos em nossas vidas através de uma mentira, através de um engano, através de um orgulho. O orgulho também é pecado. O orgulho foi o maior pecado de Lúcifer, né? Foi ser orgulhoso. Então nós temos que ter cuidado com esses pecadinhos, porque eles são como raposinhas que podem destruir toda a plantação de uva que está pronta a florescer. Nós temos que estar atentos e pedir a Deus que nos revele, que nos mostre e que nos dê a força, a sabedoria e tudo o que for necessário para nos livrar, para rompermos com esse pecado, com esse círculo vicioso. Muitas vezes nós entramos num círculo vicioso de mentira. Às vezes você fala uma mentirinha e daquela mentira você acaba tendo que falar outra, ter que falar outra. Mas aí você fala, mas a minha mentira não prejudicou ninguém, eu só falei isso. Muitas vezes a gente peca até para não magoar o outro, sabia? Às vezes a gente mente porque não quer que o outro saiba a verdade, porque acha que vai machucar. E aí a gente conta uma história que muitas vezes não é verdadeira. Então que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa estar nos ajudando a enxergar os nossos próprios erros e a nos purificar das nossas faltas, daquelas que a gente comete sem perceber e daquelas que a gente comete por vontade própria, sabendo que está errado, mas a gente ainda vai lá e faz. Que o Senhor nos liberte disso, que o Senhor não permita que essas falhas, esses pecados recorrentes nos dominem. Porque pecar, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Nós não podemos viver na prática do pecado. Ou seja, ficar dia a dia pecando, vivendo uma vida de pecado. E que as nossas palavras e os nossos pensamentos sejam aceitáveis ao Senhor, que Ele coloque um anjo guardando a nossa língua e que a gente possa levar todo um pensamento cativo à presença de Cristo, para que Ele avalie, Ele julgue e Ele retire de nós todo mau pensamento, tudo que não agrada a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor. Nós te glorificamos porque Tu és Deus, o nosso único e soberano Deus, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós entendemos que muitas vezes nós pecamos sem nem termos conhecimento e muitas vezes pecamos conscientemente. Mas nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Pai, a romper com esse círculo de pecado. Ajuda-nos, Senhor, a lançar por terra agora toda essa prática pecaminosa, sejam pecados maiores, menores, sejam raposinhas, Senhor. Mas nós queremos acabar com todos esses pecados, Senhor. Porque nós sabemos que a nossa plantação de uva está florescendo, Senhor. E nós não queremos perder nossa bênção por causa de práticas que te desagradam, por causa de palavras que te desagradam, de pensamentos que te desagradam. Por isso, Senhor, nos ajude a te agradar com atitudes, palavras e pensamentos. Que nossas vidas, Senhor, sejam voltadas para te agradar. Nós estamos
neste mundo, Senhor, e nós temos que amar a Ti acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas nós temos que agradar a Ti, não ao nosso próximo. Muitas vezes pecamos falando uma mentira porque achamos que vai ser melhor para a pessoa. Nenhuma mentira é melhor do que a verdade. Por mais que a verdade seja dolorosa, mentir nunca é a coisa certa a se fazer. Então nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada lar, cada familiar, cada ente querido, cada casa, cada empresa, aonde tiver uma pessoa ouvindo esse áudio neste momento. Que o Teu Santo Espírito possa estar falando ao coração dela, revelando todos os pecadinhos, todas as falhas, tudo que Te desagrada no falar, no pensar e no agir dela. E que o Senhor dê a ela força suficiente para romper com tudo aquilo que Te desagrada e viver uma vida que seja agradável a Ti, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos livra, nos guarda de todo mal e opera o Teu querer em nós e através de nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.